E aí, galerinha, voltamos aí. Foi bem rápido já para a nossa aula de revisão. Então, fique atento que é a oportunidade de recapitular os principais pontos da nossa aula aí de Geografia de Rondônia, que falamos sobre a questão dos aspectos populacionais do nosso estado. Beleza? Vamos lá na tela, observando os principais tópicos da nossa aula aí 16, nossa aula 16.2, aspectos populacional de Rondônia, parte 1. Na aula de hoje nós falamos sobre a questão da população com base no ano de 2021. Falei para vocês o seguinte, que o último censo que foi realizado no Brasil foi em 2010. E nós temos aqui uma população estimada de Rondônia com base em 2021, levantada também pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no ano 2018. Então, a população de Rondônia é de 1.815.278 pessoas, com base em 2021. No último censo, 1.562.409 pessoas, com base em 2010. Reforçando aí mais uma vez, falamos sobre a questão da densidade demográfica, que gira em torno aí de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Rondônia, no seu território, a gente vai encontrar áreas de vazios demográficos. Vem aqui comigo rapidão, falei para vocês que essas áreas de vazios demográficos são as áreas que não foram ocupadas, que não foram povoadas no estado, principalmente onde a gente vai ter a floresta aqui do estado de Rondônia presente, os acidentes geográficos, por isso que a gente vai encontrar os chamados vazios demográficos em Rondônia e, de uma forma geral, só reforçando baixas densidade demográfica, que é o total de habitantes por quilômetro quadrado. Distribuição da população. Maior parte da população do estado de Rondônia vive aonde, galera? Nas áreas urbanas. Mais de 1 milhão de pessoas vivendo nas áreas urbanas e aproximadamente 403 mil pessoas vivendo aí nas áreas rurais do estado de Rondônia. Então, predomina no estado de Rondônia a população urbana. O que é a população urbana? São as pessoas que estão vivendo aí nas cidades do estado de Rondônia. Falamos também sobre esse processo de evolução da pirâmide etária do estado de Rondônia. Durante a aula a gente observou a de 2000, 2010 e a gente consegue observar uma redução da população de jovens do estado de Rondônia. Hoje, assim como o Brasil, maior parte do Brasil, Rondônia também vai predominar a população adulta, certo? Houve em Rondônia também, com o passar dos anos, a redução dessa taxa de natalidade, por isso que a gente observa aí uma redução do número de jovens e o aumento também da expectativa de vida. Essa expectativa de vida em Rondônia é motivada por diversos fatores, como a melhoria de vida, saneamento básico, a questão do acesso da água tratada, o avanço também da saúde no estado, que reflete, consequentemente, no aumento da expectativa de vida de um local. Então, diminuiu a taxa de natalidade, mas a expectativa de vida ela vem aumentando aí no estado de Rondônia. Falamos também sobre todo o processo migratório das chegadas em Rondônia, que contribuiu para o crescimento da população. Vem aqui comigo rapidamente, aqui, diretor. Falamos sobre a importância do ouro em Rondônia, falamos da importância do ciclo da borracha também, que contribuiu para a chegada dos imigrantes do nosso território, mas o grande crescimento de Rondônia, a gente tem que lembrar daquele período de 1970 até 1980, que durante essa década houve um crescimento aí aproximadamente de 331% da população de Rondônia. Várias pessoas migraram para Rondônia nesse período, motivadas aí em busca de novas terras para a produção,
nessa área agora conhecida como fronteira agrícola. Beleza, galera? E, consequentemente, aumentou a população de Rondônia muito durante esse período. Beleza? Então, as pessoas que vieram para Rondônia nessa década de 70 a 80 foram principalmente pessoas lá dos estados sulistas, predominando aí o estado do Paraná. Beleza, galera? Então, são os principais pontos aí que eu tinha para falar para vocês. Vamos aqui só mais um mapinha antes de finalizar a aula sobre esse período. Olha só, seta aí, ó, maior parte desse processo migratório da região sul do Brasil para o estado de Rondônia. Beleza? Grande crescimento, 331% houve o crescimento nesse período da década de 70 a 1980. Então é isso, galera. Já já a gente volta aí com a nossa aula de atividade para conferir aí que você mandou muito bem nas questões de geografia de Rondônia. Valeu! Tchau! E aí, galera, voltamos aí já com a nossa aula de correção para confirmar aí como foi esse momento, que é muito importante. Eu sempre falo o seguinte lá em sala de aula com meus alunos. Após a atividade, após a explicação do conteúdo, é muito importante esse momento para a gente fazer esse levantamento de como a galerinha foram nas questões, porque com base nos acertos, com base na dificuldade, que a gente vai conseguir conquistar, né, a questão do aprendizado. Beleza? Então, de olho na tela para a nossa atividade de sala e vamos aí para a nossa primeira questão. Então, fala sobre a questão da ocupação do estado de Rondônia a partir da abertura da BR-364, que trouxe, galera, para Rondônia um aumento em seu crescimento populacional, colocando um fim no isolamento aí rodoviário do estado em relação às demais regiões do país, certo? Entretanto, a partir de 80, o que a gente conseguiu observar aqui no estado de Rondônia? Vamos para alternativas. Alternativa A, os problemas provenientes do caos urbano pelo afluxo da população desempregada de Brasília, Cuiabá e Goiânia cresceram. Aqui em Rondônia, será que essas pessoas migraram nesse período? Alternativa B, os garimpeiros, através da extração de cassiterita, estimularam a presença de grupos multinacionais que preservaram antigos núcleos coloniais. Alternativa C, a estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída para as grandes capitais do Sudeste. Alternativa D, a colonização ela foi acelerada com a vinda de imigrantes nordestinos como a mão de obra para os seringais da Amazônia. E a alternativa E, concentração fundiária expulsou os pequenos agricultores das melhores terras, situadas nas proximidades da via de circulação, provocando assim zonas de tensão. Então, olha só, essa questão, ela tem aí algumas informações históricas que a gente já consegue eliminar, como essa questão do nordestino, porque falar dos nordestinos, a gente vai lembrar de um outro momento no estado de Rondônia, que é a borracha. Não é a questão da rodovia e da década de 70 e 80. É uma colonização mais recente. E a vinda de imigrantes nordestinos não é tão recente na história de Rondônia. Vamos lá, conferir aí a alternativa correta dessa primeira questão. Então, quais foram os problemas aí que surgiram em Rondônia com a chegada desse grande contingente populacional no nosso estado? Concentração fundiária, expulsou pequenos agricultores das melhores terras. Eu falei para vocês que na chegada nem todos tinham técnica, nem todos tinham subsídios para a questão de melhoria da terra. Então essa galera acaba buscando, desmatando, queimando para ver se melhora por conta dessa técnica mais simples, mas muitas das vezes ela acabava abandonando aquela terra e buscava novas terras.
E essa busca de novas terras, a concentração fundiária, acabou e ainda gera vários problemas de terra no estado de Rondônia. Questão 2. Com mais de 1,8 milhão de habitantes, Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte, contando aí com um processo de urbanização bastante recuado no tempo. Nesse sentido, as duas cidades que se destacam no estado por serem as mais antigas são, alternativa A, Ariquemes e Guajará-Mirim. Alternativa B, Espigão do Oeste e Porto Velho. C, Porto Velho e Guajará-Mirim. D, Ariquemes e Espigão do Oeste. Alternativa E, Rolim de Moura e Cacoal. Então, lembre, essa questão também envolve aí uma contextualização histórica. Em 1943, quando Rondônia passou a ser chamada, na Rondônia não, na verdade, esse espaço geográfico, na época passou a ser chamada aí de Território Federal do Guaporé, 1943. A gente tinha de município aí Porto Velho, Guajará-Mirim, outros aí que depois foram para o estado do Amazonas. Então, os municípios mais antigos, essa questão é simples aí. Ó. Você conseguiria eliminar todas as outras alternativas, porque Porto Velho, no caso aí, ó, está colocado aí na alternativa C, que é a nossa alternativa correta, mas na B cita Espigão do Oeste, que não é tão antigo, é recente a formação desse município em Rondônia. Então a gente tem aí os mais antigos, Porto Velho e Guajará-Mirim. Lembra lá do ciclo da borracha, estrada de ferro, madeira, Mamoré? Então essa questão aí é muito simples. É só prestar atenção, lembrar do que já foi estudado na história e na geografia de Rondônia. Vamos para a nossa questão 3. Questão 3, presta atenção. O crescimento da população de Rondônia ganhou destaque a partir da década de 1960. Em 1950, a população do antigo território do Guaporé era cerca de 14 mil habitantes, enquanto em 1980 esse número já chegava aí a 230 mil habitantes. Então, intenso crescimento populacional nesse período, ela é explicado principalmente. Então, é bem interessante aí, ó, falando novamente sobre datas em Rondônia, que de vez em quando está cobrando nos concursos públicos aí. Então, nós temos aí em 1950, ainda eu tinha em Rondônia aqui, conforme o texto, o território era chamado aqui do espaço geográfico de Rondônia, do atual Rondônia, Território Federal do Guaporé. Só a partir de 1956 que a gente vai ter Território Federal de Rondônia e 81 Estado de Rondônia. Então eu faço questão de sempre estar recordando essas datas, porque sempre está caindo em concurso público datas referentes aí ao histórico de formação do nosso querido Estado de Rondônia. Então vamos para as alternativas. Então, voltando aqui, o intenso crescimento populacional nesse período mencionado no texto é explicado principalmente, vamos lá, alternativa A, pelos incentivos fiscais, investimento do governo federal que estimularam a atração de indústrias para a região, gerando postos de trabalho e atraindo população. Olha só, essa questão eu falei para vocês que atualmente Rondônia não tem uma grande concentração da sua perna no setor industrial. Imagina nesse período lá de 70 e 80. B, pelo acesso fácil à terra, de baixo custo, que atraiu investidores do sul, do sudeste, interessados em investir na agropecuária e na atividade madeireira. Alternativa C, pela descoberta de reserva de diamante na década de 60, que atraiu migrantes de vários estados para a atividade do garimpo aqui em Rondônia. E D, pelos investimentos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, na abertura de rodovias, de ferrovias no período, que facilitou a vinda de imigrantes para o estado de Rondônia.
E a alternativa E, pela crise econômica do Peru e na Bolívia, que naquele momento levou um grande afluxo de imigrantes vindo desses países que se estabeleceram em Rondônia. Então, galera, é uma questão que envolve também um contexto histórico, como eu falei. Bora confirmar a alternativa correta. Então, o que motivou a vinda lá na década de 70 e 80? O acesso fácil à terra, de baixo custo, que atraiu aí investidores lá do Sul e Sudeste, com o objetivo de investir na agropecuária e na atividade madeireira. Foi aquilo que eu falei para vocês durante a aula, né? A migração desse período de 70 e 80, interessado nessas atividades. Então, ó, terra barata, mas fica uma questão aí para vocês, mais uma vez, mas nem toda terra era produtiva, solo laterítico que não facilitava a produção agrícola. Alternativa 4, sobre a PEA, que é a população economicamente ativa de Rondônia, marque o setor que concentra a maior quantidade da PEA do estado de Rondônia. Alternativa A, setor primário. B, secundário. C, terciário. D, quaternário. E E, quinário. Qual foi o setor econômico que você aprendeu aí durante a aula que concentra a maior parte da população economicamente ativa? Professora presencial, professores presenciais, confirma aí a resposta do querido aluno, porque se ele ficou ligado na aula, essa questão é muito simples. Vamos lá, será que é na agricultura? Será que é na pecuária? Ou na indústria? Ou nos serviços e comércio? Sem perca de tempo, vamos confirmar a nossa alternativa correta. O nosso setor da maior participação na PEA de Rondônia é o setor terciário, formado aí pelo setor de serviços e comércio. Questão 5. É na terceira onda migratória, nas décadas de 70 e 80, que Rondônia recebe seu maior contingente populacional. Esses migrantes que povoaram Rondônia nas décadas de 70 e 80 eram principalmente, já estão passando a cola aí no quadro, ó, não vale não. As principais, brincadeira, é o diretor que está aqui, ó, só prestando atenção na aula, porque ele vai fazer concurso no estado de Rondônia. Então, fica ligado. Então, ó, galera, esses migrantes são de onde? Nordestinos, nortistas, centristas, sulistas ou estrangeiros? A, B, C, D ou E, galerinha? Olha aí, a alternativa D, bastante trabalhada aí durante a nossa aula de hoje, lá do estado da região sul do Brasil. Então, a maior parte foram sulistas, que eu falei para vocês, principalmente os paranaenses. Finalizou a nossa aula de geografia sobre os aspectos populacional, parte 1 da nossa aula. A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço, tchau!